Olá, senhores. O vídeo hoje é sobre a família da luz, a continuação, número 57, né? De Bárbara Marciniak, canalizado por Bárbara Marciniak há alguns anos atrás, e que, apesar de ter sido canalizado há alguns anos, ele está atualizado, né? Com a época de hoje. Então, vamos continuar a leitura. Os deuses batalharam por vocês por eras, mudando seus nomes, viajando de uma realidade para outra. Hoje, seus deuses são estrelas de filmes, presidentes, líderes políticos e a realeza. Por que eles estão falando isso? Seus deuses são presidentes políticos, estrelas de filme, porque as pessoas adoravam na antiguidade os deuses, que eram os extraterrestres, que os chamavam de deuses, e alguns deuses que não eram da luz se apresentaram, né, como deuses. E hoje as pessoas adoram a políticos, adoram a corredores de carro, a jogadores de futebol, a artistas, enfim, seres de novelas, todos aqueles que estiverem assim muita evidência, mas não adoram o que descobriu uma maneira de curar uma doença, né? Adoram também santos, que não é para se adorar. Enfim, transferiram essa adoração para a época atual, porque não se deve adorar ninguém. Nem os santos, nem o próprio Deus, segundo eles informam. São as atualizações espirituais que estão recebendo hoje. Não é para adorar ninguém, é para respeitar. Respeitar o santo, respeitar o Jesus Cristo, ter respeito com o Deus, que é o Pai, Mãe, Criador primordial, com as suas divindades, etc, etc. Bom, mas o que eles são e o que eles realmente representam? Quando vocês olham nos olhos deles, o que vocês veem? Os olhos de um humano verdadeiramente conectado exibirá uma certa faísca, um brilho. Os olhos de alguém que abriu passagens energéticas têm uma grande profundidade e mistério, porque os olhos são as janelas da alma e ainda são mais. Eles são suas lentes do mundo. E essas lentes estão mudando. Muitas situações que vocês achavam que eram de um jeito mudarão do dia para a noite. Nada é o que parece ser, e isso é uma verdade. Confie nos outros, mas também use o discernimento e aplique suas habilidades psíquicas para acessar todas as situações enquanto você aprende o poder da cura. À medida em que vocês erradicam a toxicidade dos seus campos de energia, vocês limpam o éter e atraem outras energias para si mesmos. Energia que vibra com amor, semelhante atrai semelhante. Então, se você irradia amor, aqui ao redor ficará tudo preenchido de amor. E os olhos são o espelho da alma, sim. Você olhando nos olhos de uma pessoa, vocês veem o que ela transmite. Por exemplo, assisti algumas vezes num fórum
Como é que se chama? Como é que se chamava? Instrução e julgamento, mas está faltando uma palavra antes, deixa eu pensar. Não é bem julgamento, é instrução e julgamento. Não, é quando é apresentado o réu e o juiz lê o processo e o réu começa a negar. E não é julgamento. Então, estava lá uns bandidos lá que assaltaram, assassinaram alguém. Aí eu olhei bem para os olhos deles, né? Porque aí não tinha perigo, porque eles estão lá. Porque você não pode encarar nos olhos de um assassino, de um ladrão, ele te mata, né? Talvez por isso muitas pessoas estão sendo mortas hoje, que a gente não pode olhar. Então, eu olhei. Nossa. Aí eu vi a energia do ódio naqueles olhos, naquele olhar, um olhar de ódio. Ódio por toda a humanidade, porque ninguém estava ali fazendo mal, mas estava lá preso, né? Lógico, e ele estava com ódio de todas aquelas pessoas. Aí, de uma outra vez, eu fui lá ver. Olhei, todos eles, energia de ódio. Já vi num cachorro um olhar triste. Já vi num cachorro um olhar vago, como se ele estivesse pensando. Assim. E já vi de várias vezes um olhar alegre, brilhante, bonito, quando ele está com o dono que o trata bem. Quando ele está com o dono que o trata mal, com o dono, ele não mostra alegria. E vi, até hoje, só numa pessoa, era uma moça que fazia parte lá do Brahma Kumaris. Quando eu olhei para os olhos dela, eu vi, sabe aquele olhar que a gente às vezes vê nas imagens, olhar de bondade? Ela tinha esse olhar. Ela não ia muitas vezes lá, não. Mas ela tinha um olhar de bondade, que eu não via nas outras. Interessante, né? E tem olhares que não dizem nada, é impressionante. Não dizem nada, você não consegue captar nada. Olhar de uma pessoa desnorteada e com raiva, que era o caso aqui do meu Chico me criou, quando tinha aquelas fúrias que batia na esposa. Quer dizer, batia, mas tinha que parar porque eu interferia, né? Parar. O olhar, não sei, de loucura eu não sei, porque eu nunca encarei, eu fui num hospital de pessoal psiquiátrico, não. Ou se eu olhei não notei nada, não sei, eu não lembro, mas o dele era um olhar, não estou dizendo bem a palavra, mas não é desespero não. É desnorteado, sabe? Desnorteado, assim, uma pessoa. E raiva, com raiva. Então você ao olhar, eu não sei qual é o olhar do mentiroso, mas tem certos gestos do mentiroso que se você estudar na internet tem para vocês estudar aí. É só botar lá na busca. Eu não vou dizer por causa de as pessoas ficarem prevenidas e não fazer. Se eu digo, como é que é o comportamento de um mentiroso quando está conversando com você? Não vou dizer. Eu sei. Um principal, porque são vários. Porque os empresários que entrevistam os futuros empregados, ou que eles colocam a pessoa lá, uma psicóloga, para fazer entrevista, eles sabem quem está mentindo. Então, aí esse não vai. Esse não vai conseguir um emprego. Você quer ver um exemplo? A pessoa diz, eu não faço mal a ninguém. E de repente ela faz os gestos de quem está mentindo. E a gente continua convivendo com essa pessoa que a gente viu que é mentirosa.
que está mentindo uma coisa tão absurda que não precisava mentir. Mas aí você sabe lidar com aquela pessoa e sabe ter cuidado com o que você fala. Vai devagar, finge que não sabe que ela é mentirosa. É esse o procedimento, você não vai dizer na cara dela. Não adianta, se você disser, você é um mentiroso, você está mentindo. Essa pessoa, ela vai teimar no que ela está dizendo, que aquela é a verdade que ela está dizendo. Então não adianta. Estou dando essa dica para vocês, né? Até nos políticos, quando ele está falando, tem um certo gesto que eu, às vezes, quando via assim, eu digo assim, olha lá, está mentindo. Está prometendo as coisas para a pessoa e está mentindo, olha lá. Estudem, procurem na internet. Tem até o psicológico na polícia, né? Tem uma polícia que ela usa dessas coisas também. E é só procurar aí na internet, deixem de ser preguiçosos. Vocês gostam muito, a maioria das pessoas é muito preguiçosa, gostam tudo de mão beijada. Por que é que os seres de missão estão batalhando, falando para vocês, explicando certas frases? Porque vocês são preguiçosos de pesquisar e de pensar. Por isso que eles estão aqui ajudando vocês, porque vocês são muito preguiçosos. Até de procurar o canal que vocês gostam, fica esperando. Ah, o YouTube não mandou, o YouTube não mandou. Vai lá no canal preferido e vê. Tem preguiça? Tem preguiça de digitar lá o nome do canal? Ou o nome da pessoa lá, sei lá. Isso que eu estou falando é verdade mesmo. Caramba, estava brincando com a gatinha me arranhou e tem que colocar remédio. Essas arranhaduras de gato não é fácil não, inflama, né? Tem que tomando. Tadinho, né? Inocentes os gatos, né? Fazem assim para brincar e arranha a gente, erra o alvo do que tá, olha aqui, gatinho, aí erra e pega no braço da gente. Os animais são inocentes, sabia? Bom, continuando o e-book da família da luz. Estamos quase finalizando o e-book, pelo que eu estou vendo ali. Bem, hoje o uso das mentiras é possível porque vocês negam as suas habilidades psíquicas. A mentira atrai mentira. Bom, a mentira atrai mentira. Um mentiroso, ele se envolve tanto nessa mentira que ele, às vezes, tem necessidade de mentir sempre. No mesmo assunto, então ele inventa ali no mesmo assunto várias mentiras. Principalmente as fofocas, né? Tem fofocas mentirosas. Não julgue a aparência. Julgou a aparência, foi fazer fofoca com o vizinho ou com o amigo. Tá vendo aquele cara lá? Ó, aquela mulher. Eles são isso, são aquilo outro. E uma vez uma advogada disse assim para mim: olha, as pessoas só ouvem o que querem. Então, tem vídeos, né? Os vídeos na internet sobre espiritualidade ou extraterrestres. As pessoas só ouvem o que querem. Então, elas, o que não querem, elas começam a inventar coisas. Sabiam disso? Começam a mentir. Só ouvem o que elas querem. Eu nunca tinha reparado isso. Depois que essa advogada falou isso para mim, aí eu comecei a observar, né? Continuando a leitura. Como seres humanos, vocês atrairão energias para vocês. Seus eus multidimensionais, astrais, encarnados, todo tipo de seres. Civilizações através dos tempos pensaram nos ancestrais como espíritos e como intermediários entre os vivos e os mortos, porque eles podiam senti-los ao redor deles. Lembrem-se, eles não tinham as mídias modernas, filmes e programas de televisão para dizer-lhes como suas visões deveriam ser.
Eles criaram suas próprias visões e viram seus ancestrais, aqueles que já haviam feito a passagem, quer dizer, falecido, né? Na verdade, eles procuravam por eles. Eles acreditavam que esses espíritos viviam em árvores, em rochas, na própria terra, que continham mensagens simbólicas dos mortos. Eles também acreditavam que a forma como uma pessoa morreu indicaria como ela viveria depois da morte e como retornaria à vida. Certamente isso faz sentido. As circunstâncias do seu nascimento e seus efeitos sobre você estão começando a se revelar em um padrão significativo. Tudo que você experimenta fica gravado em você. É o tal, senhores, o registro acástico, né? Talvez você tenha esquecido incidentes que ocorreram no micro dessa vida, assim como esqueceram de outra vida. Ainda assim, esse conhecimento está retornando, conforme a importância das memórias antigas se torna primordial para vocês se recordarem de onde suas ideias vêm e quem as deu a vocês, assim também as linhas do tempo se abrirão. Linhas do tempo é as vidas passadas, as nossas experiências de outras vidas. E essas vidas, elas podem ser aqui, nesta dimensão na Terra, noutra dimensão aqui da Terra, ou noutro planeta e noutras dimensões, noutros planetas, ou seja, noutras galáxias também. Nós queremos que vocês se sintam estáveis conforme o leque se abre para o resto da existência, para o que vocês estão conectados. É hora de vocês encontrarem os deuses, não apenas ouvir falar deles, mas decidir por si mesmo ser os deuses. E deusas dos tempos antigos são reais. Eles são mágicos? Eles entendem como manipular a realidade de forma que eles pareçam possuir e se fundir com outros? Vocês descobrirão que os símbolos, ferramentas e códigos que seus ancestrais deixaram para vocês terão novos significados. A onda de genialidade e aceleração da inteligência está acontecendo. Muito rapidamente. Confie nesse processo. Sejam sábios ao não cimentar a ideia de ninguém como realidade hoje, pois as ideias estão sujeitas a serem abaladas amanhã. Isso aqui é abaladas no amanhã, porque está vindo novas informações para colocar outras informações que nos deram, para as colocar invisível, porque a gente não estava preparada para receber as informações que estamos recebendo hoje, as novas informações que estão sendo trazidas pela espiritualidade e pelos extraterrestres. E lembrando que extraterrestres também são espíritos, né? Foram igual a gente. Sejam sábios ao não cimentar a ideia, quer dizer, ao cimentar, está ali, cimento rígido, fixo, aquela ideia, né? A não cimentar a ideia de ninguém como realidade hoje, pois as ideias estão sujeitas a serem abaladas amanhã. Construa sua base em sua forma física, e então vocês começarão a entender o que está acontecendo nos céus, o que são os cometas, o que as grandes ondas de energia corporificam, quem constrói e voam nas espaçonaves e de qual linha de tempo eles saltam. Estão os Atlantes saltando para o seu próprio futuro? Terráqueos de daqui a 25 anos no futuro estão voltando para mudar o agora?
Bom, vou ficar por aqui. Só anotar. Muitas coisas estão se modificando, muitos ensinamentos. Muita gente vai interpretar. Ah, são mentirosos, enganaram a gente. Não, é porque a gente não estava preparado. Preparadas para saber as verdades. Se bem que as novas revelações são chocantes, né? Saber o que acontece no umbral, né? Saber o que acontece às pessoas que têm mágoa, têm raiva, pessoas que são mentirosas, pessoas que só querem o poder, como os políticos, os artistas, gostam vaidosos, egoístas, os artistas gostam de aplausos, não podem viver sem aplausos. O artista plástico que começa a se achar o criador do mundo, o maioral, o corredor de corrida de carro, se achando poderoso. E Cristo disse que os humildes terão a porta aberta dos céus. Então, essa gente que é muito vaidosa e quer só o poder, uns vão para o umbral e outros vão para o inferno lá perto do núcleo da Terra. Outros chamam de abismo, né? Tem muitas denominações. Outros até chamam de umbral, mas há uma diferença do umbral. O umbral é assim mais leve, vamos dizer assim. O umbral pior é aquele que é chefiado pelos reptilianos da Nau-Luz. Vivem em cavernas. Existe um lugar que tem chamas mesmo. Esse é que deve ser denominado inferno, né? E que queimam até os pés. Os peixes ficam ali para um lado para o outro querendo sair daquilo, mas ele está ali. Lugares de afogamento, onde as pessoas ficam eternamente se afogando toda hora, porque afogaram pessoas, e no dia que se arrepender, então, os amparadores que resgatam vão lá e resgatam essa pessoa. Agora, se ficar sempre, querer sair dali e não se arrepender, não adianta, ficar ali milhares de anos, pode ficar ali milhares de anos. Tem o outro que é esfaqueado, é cortado, matou naquela época em que lutavam de espada, né? Espaldado toda hora, esfaqueado, pode ser martelado com martelo, matou alguém com martelo. O verdadeiro corpo, porque o nosso verdadeiro corpo, quando isso acontece, é igual aqueles filmes de ficção. Por exemplo, cortou o braço lá nesses infernos, nesses portais do inferno, né? Nesses lugares de provas, né? De karma, né? Aí cortou, imediatamente se refaz para ser cortado novamente. É um desespero do ser que está passando isso. Você cortou a cabeça de alguém, o cara lá da guilhotina. Então, tem lugares com guilhotina, o corpo dele vai ficar ali toda hora. Pá! Volta a cabeça. Pá! Volta a cabeça. Até ele se arrepender, até ele dizer, meu Deus, o que eu fiz, agora que eu estou vendo o sofrimento da pessoa e tal. Tá, aquele arrependimento sincero. Pronto, ele aí vai para uma colônia espiritual, ser preparado, porque tem que tirar todas essas energias, vai demorar muitos anos, e finalmente, quando ele já estiver pronto para reencarnar, ele vai para o laboratório ser preparado para reencarnar.
porque há uma preparação para reencarnar. Tá? Não é assim, já saí do umbral, nada, vou reencarnar. Não, não é assim. Ele vai passar, vai para uma colônia, vai ter aulas na escolinha espiritual, e é mostrado tudo, os erros, enfim. Vai passar uma série de etapas, né? Até poder ter o direito de reencarnar, e vai trazer o karma. Ele vai ter que passar, apesar dele ter, vamos dizer, se arrependido, ele vai ter que passar algumas coisas dos erros que ele cometeu. Por exemplo, se além dele ter decepado a cabeça dos outros, ele ficou com ódio ou raiva de alguém. Então ele vai ter uma reencarnação em que alguém vai ter ódio dele. Alguém vai ter raiva dele. E ele não vai entender por quê. Às vezes vai ser até uma pessoa da família que tem raiva dele, implica com ele. Ou ela, né? Falo ele. A nossa língua é assim, é uma coisa que a gente... ou é masculino ou feminino. O latim era uma língua interessante, que eu sou da época ainda de estudar latim, né, no colégio. Mas eu nunca entendia direito. Depois de mais de 30 anos é que eu vim entender para que servia a declinação. Então, na declinação, é como se fosse eu, tu, ele, nós, vós, ele, sabe? Então, na declinação, tem uma parte que é neutra. Quando você quer se referir a alguma coisa, tem um neutro. Eu ainda tenho eu tenho um dicionário aí, acho que guardado, né? Coisa rara, né? Quando morrer, vou jogar tudo fora. Tem coisas aí boas mesmo, mas vai jogar tudo fora. Como eu vi muitas vezes as pessoas jogarem coisas fora de quem morreu aqui na rua, e coisas, até partituras de música e um monte de coisa. Deixa pra lá. Pessoas não jogam fora. Nem procura alguém para dar, né? Para ver se tem alguém que para aproveitar aquilo, joga no lixo, o lixeiro vai lá e joga tudo na caçamba, né? Para moer. Eu até peguei algumas partituras para mim, pensando que eu ainda ia aprender teclado. O tempo foi passando, não aprendi. Aí, sozinha, sei dar o dó, ré, mi, fá, sol lá. Mas agora com essa idade, para que eu vou, né? Aprender. E o teclado é diferente, ele faz mal ao ouvido da gente, é diferente do piano. Me parece que eu estraguei até porque eu botava muito alto o som, estraguei a minha audição. É horrível. É interessante, né? Mas piano é outra coisa, né? Então, é isso, senhores. É muito importante a gente se voltar para o amor. Você gosta de estar ouvindo o e-book da Família da Luz? Mas você vai se automodificar por dentro? Vai fazer a reforma íntima? Vai trocar todas aquelas coisas ruins que você tem, que descobriu que tem? Será que você vai conseguir tirar isso tudo? Porque muita gente aí já está no 666, já está com 666 na testa, que já vai, quando só estão esperando que faleça para levar lá pro lugar que tem. Porque cada um tem um prazo, né, para morrer. Um vai morrer com 80, outro com 60, outro com 25. Uma criança mal nasceu, tem que morrer, então já está tudo programado. Mas eles podem modificar essa programação, né? Porque a realidade que eu entendo e penso, e entendo, o Criador cria. Ele é amor, porque ele cria, ele não cria para as pessoas se andarem degladiando, se matando. Ele cria por amor.
e mantém todo o universo, as energias. Mas depois, os extraterrestres, já evoluídos, eles já assumem, né? Já assumem um lugar, não total do Criador, claro que não, mas são subgerentes, vamos dizer. Os extraterrestres são subgerentes do Pai, Mãe, Criador primordial, os quais, né, resgatam seres, os colocam lá na nave adormecidos para fazer o que tem que fazer, a limpeza, né, energética. E tem os outros seres também que não são considerados extraterrestres porque estão nas colônias, estão em Aruanda, então eles vêm fazer o trabalho deles para fazer a limpeza das larvas astrais, dos vírus astrais, das bactérias astrais, que são os Exus verdadeiros e as pombagiras verdadeiras, porque tem os falsos, né? Tudo tem os dois lados, né? O negativo e o positivo. Então eles vêm fazer isso. Então a gente não pode considerar que eles sejam extraterrestres, vamos dizer assim. Mas muitos que vêm na roupagem de Exu são extraterrestres também. Muitos que vêm na roupagem de preto velho e caboclo são extraterrestres. Interessante, né? Então, depois, os planetas, eles são... como é que eu vou dizer? São conduzidos para um aperfeiçoamento. No entanto, apesar disso, vêm os outros extraterrestres que não gostam dos outros que ajudam, né, os seres, vêm fazer o mal também. Invadem planetas, destroem planetas. Quando destroem planetas, os seres perdem o corpo, os extraterrestres do bem, então resgatam essa gente toda e colocam em planetas, conforme o grau de evolução. Se ele não tem grau de evolução, vai ter que ficar lá no planeta primitivo. Depois, eles ajudam a fazer com a tecnologia deles, já que as pessoas evoluam um pouco mais. Quando a pessoa decide ir para o caminho da luz e não resvala, ela segue sempre reto, eles nos ajudam a evoluir. Mexem até na nossa mente, no nosso espírito, na consciência, né, superior. Mexem no nosso cérebro físico, nos nossos chakras. A gente não sabe, mas a gente está dormindo. E eles estão trabalhando na gente. Assim como os da luz trabalham nas pessoas quando estão dormindo, mas ao inverso, porque essas pessoas ficaram com raiva naquele dia, não gostam de fulano, detestam o trabalho que faz, e aí pronto. Já está do lado deles, das trevas, vão ser utilizados. E quando eles morrem, são levados para lá. Bem, senhores, então é só por hoje, espero ter ajudado a todos. Tchau, tchau.